Agora iremos cantar Amor no Ar. Vamos ficar em pé, por favor, e vamos entoar esse hino lindo. Vamos orar? Pai de amor, santo e eterno Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, podendo te servir. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos concede, por essa oportunidade, ó Deus, de ouvir a tua palavra, mas também queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossa mente e o nosso coração, nos ajudando a colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Esteja conosco, Pai, abençoe a tua igreja, é o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Maranata? Amém. Que friozinho é esse? Hoje eu falei com meu pai, ele estava lá na Bahia, está, né, lá na Bahia, e estava num almoço lá e ele mandou as imagens de lá, né? Ele fez chamada de vídeo. Ele, aqui tá um calor danado. Eu falei, rapaz, aqui tá frio. Eu mostrei a janela lá de casa, lá, aquele tempo todo fechado, tá friozinho hoje. Mas hoje, domingo, dia dos pais, um dia bastante especial. E hoje não poderia ser diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre o dia dos pais. Mas, para mim, eu confesso que é um desafio duplo, né? Primeiro, porque eu ainda não sou pai, e aí como que você faz um sermão, né, falando, né, sobre pais, conselhos para pais? E em segundo lugar, porque a nossa igreja, a igreja do Jardim Belval, ela é mais de 80% é tudo mulher, são pouquíssimos homens, né, que têm
né, na nossa igreja, a maioria, né, são mulheres, e não, acaba se tornando um desafio, né? Tem que aumentar os pais nessa igreja, né, Zé? Aí todo mundo olha pra mim, não, passo pra frente. Mas, não, a minha hora vai chegar, Mas, Dia dos Pais é um dia bastante especial e a gente vai falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. E eu separei aqui para que a gente pudesse refletir, para que a gente pudesse meditar um pouquinho nessa noite. Eu separei muitos textos bíblicos e, como sempre eu falo para vocês, é sempre baseado na Bíblia, sempre baseado na Palavra de Deus. Mas hoje, em especial, eu peguei bastante referências também do livro Lar Adventista. Eu ia trazer o meu livro e acabei esquecendo, eu só trouxe só as anotações. Mas muitas referências também do livro Lar Adventista. E é um livro maravilhoso, eu recomendo para toda a igreja, né, ter a oportunidade, leia esse livro porque é um livro maravilhoso. E ele tem alguns capítulos, né, que falam sobre a importância, né, dos pais na família. E a gente vai usar um pouquinho também dessas referências, mas principalmente vamos ter bastante coisa pautada na Bíblia. Bom, deixa eu pegar aqui o controle e só fazer o teste para ver se está funcionando. Eu estou carregando um monte de coisa no bolso aqui. Deixa eu só ver se vai funcionar. Fernando, eu acho que... Opa, está funcionando. Legal. Bom, quando a gente fala um pouquinho sobre pais, pensando um pouquinho, né, sobre pais, é muito interessante quando a gente para pensar... A Neide me avisou e eu já estava esquecendo. A gente tem 2 amigos que estão com a gente aqui hoje pela primeira vez. A gente tem o Paulo. Cadê o Paulo? Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo. E a gente tem também a Orosina. Orosina, Paulo, Orosina, vocês 2 são muito bem-vindos aqui nessa igreja. Saiba que essa igreja ama muito vocês. E no final, antes de vocês, né, saírem, a gente tem uma lembrancinha para dar para vocês. É um livro, acho que deve ter lá dentro ainda, né, Zé? Então, dá um livro de presente para cada um de vocês e saibam que vocês são muito bem-vindos, voltem sempre, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Mas voltando aqui, falando sobre o dia, né, dos pais. Quando a gente para pensar, quando a gente vai buscar na Palavra de Deus, é muito interessante, é muito claro essa relação de Deus como nosso Pai. Já pararam para analisar? Olha só, pensa o seguinte, Deus ele é eterno, certo? Deus ele não foi criado, Deus ele não tem início, Deus não tem fim. E em algum momento, em toda a eternidade, Deus ele cria os anjos. A Bíblia não diz se há milhões de anos atrás, em que momento na eternidade que Deus criou os anjos, mas em um momento Deus criou os anjos. E aí com todos esses anjos, com milhares e milhares que já tinha lá no céu, há um determinado momento em que Deus também resolve criar agora o planeta Terra. E aí é daí que a gente tem o nosso relato de Gênesis, é a partir daí. Mas não sabemos quanto tempo já existia os anjos. Deus é eterno. Os anjos, eles foram criados em algum momento, mas não sabemos quando. E olha que coisa maravilhosa. Deus, ele resolve criar seres humanos para que esses seres humanos pudessem ser chamados de filhos. Olha que interessante quando você olha lá em 1 João, no capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Analisem que Deus, esse todo-poderoso, mantenedor, criador de todas as coisas, ele que mantém o universo e todas as estrelas, ele resolveu que ao criar os seres humanos seriam seus filhos.
E Deus é tão maravilhoso que nos permite que nós o chamemos de Pai. É uma relação muito interessante quando a gente para analisar isso. Então, a maior referência que temos de Pai é Deus, para a gente começar. Mas, hoje a gente está comemorando esse Dia dos Pais. Então, você deve estar se perguntando de onde que veio esse negócio do Dia dos Pais? Por que as pessoas comemoram o Dia dos Pais? Eu dei uma pesquisadinha e eu acabei descobrindo que o Dia dos Pais ele foi criado, foi sugerido por uma pessoa chamada Sonora Louise. Ela era dos Estados Unidos em 1909. Ela tinha ouvido um sermão falando sobre as mães e ela queria homenagear de alguma forma o seu pai. E aí por isso então ela sugeriu a criação dessa data e ela começou a lutar para isso. Até que em 1910 foi comemorado então o primeiro Dia dos Pais lá nos Estados Unidos. Só que em 1966 foi quando eles foram estabelecer mesmo, oficializar o Dia dos Pais. E lá era no terceiro domingo de junho. Mas aí era comemorado só lá nos Estados Unidos, até que um publicitário aqui no Brasil, ele resolveu então instituir o dia 14 de agosto para ser o Dia dos Pais. Isso lá em 1953. Depois acabou ficando o segundo domingo de agosto. Basicamente, essa data é uma data muito importante, porque a gente homenageia nossos pais, mas no fim das contas, a intenção era o quê? Era o comércio. O objetivo era vender. O objetivo era fazer as pessoas gastarem. Era fazer um dia para que as pessoas ali consumissem mais. A gente precisa entender que esse Dia dos Pais não pode ser apenas um significado comercial para a gente. Ele precisa ganhar um significado maior. E é pensando nisso que eu quero convidar você a examinar um pouquinho na Bíblia. Vamos entender o que a Bíblia então nos fala. Vamos esquecer esse lado comercial e vamos pensar um pouquinho o que a Bíblia nos fala sobre os pais. E eu vou passar em alguns textos aqui rapidamente e você vai poder então anotar e conferir também aí na sua Bíblia, mas também vai estar sendo projetado aqui para vocês e vocês podem acompanhar também os textos. Para começar um pouquinho falando sobre pais, a gente encontra lá em Gênesis, no capítulo 18, verso 19: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Aqui Deus falando para os patriarcas, no princípio ali em Gênesis, Ele está dando uma orientação que Ele escolheu para que os pais ensinassem e conservassem os seus filhos no caminho do Senhor. Uma das primeiras funções aí do pai na Bíblia é essa função de ensino, de direcionar os seus filhos para Deus. Indo mais além, lá em Êxodo 20, logo em um dos mandamentos, no 5º mandamento, a gente encontra: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Um mandamento, uma ordem, para que nós honrássemos os nossos pais. E assim então nós teríamos uma vida longa e próspera. Indo mais além, agora Moisés, lá no livro de Deuteronômio, ele recebendo as orientações de Deus, ele recebe a seguinte orientação, Deuteronômio capítulo 6, no verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Mais uma vez aí essa relação de pais e filhos, e a Bíblia lembrando sempre que o papel do pai é instruir nos caminhos do Senhor. Deuteronômio 8:5 fala: sabes, pois, no teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Aqui vem o lado repreensivo do pai. Então, vocês já viram aqui algumas características do pai. O pai, ele precisa ensinar os filhos no caminho que é direito. O pai, ele merece honra e respeito. O pai tem que ensinar os filhos no caminho do Senhor. O pai, ele tem que repreender. E agora, assim como Deus também faz com cada um de nós, e lá em Deuteronômio 11:19 diz assim: ensine-as aos teus filhos, conversando a respeito delas,
quando estiverem sentados em tua casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Aqui ele está falando a respeito da lei, dos estatutos que Deus havia dado, né, para o povo de Israel, e os filhos de Israel deveriam ensinar para os filhos, conversando a respeito delas, quando estivesse sentado em casa, quando estivesse andando pelo caminho, até antes de dormir, eles deveriam ensinar para os filhos. Indo mais além, né, alguma sabedoria que nós aprendemos sobre a paternidade, também indicada por Deus, Provérbios 3, capítulo 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Mais uma vez aqui, refletindo a ideia da importância do pai de repreender, de orientar. E finalmente, em Salmo 103, verso 13, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O pai, ele também precisa ser compassivo, ele precisa ter compaixão, ele precisa se compadecer. Ufa, quantas características, não? Ensinar os caminhos de Deus, ele precisa ter compaixão, ele precisa instruir os filhos no caminho que é reto, ele precisa castigar quando é necessário. Veja quantas características a Bíblia apresenta sobre o pai. É interessante que todas essas referências que eu passei é só no Velho Testamento ainda, e ainda não foram todas. Mas quando você chega no Novo Testamento, ainda repete honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, lá em Efésios 6:3. E aqui vem os conselhos para os pais, Efésios 6:4, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução. Aqui vem então a orientação para criar. O pai, ele tem a responsabilidade de ensinar, tem a responsabilidade de castigar, tem a responsabilidade de ser compassivo e tem a responsabilidade também de criar. E agora em Colossenses 3:21 fala, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Ou seja, o pai também, ele precisa encorajar. Veja quanta responsabilidade a Bíblia, né, dá para os pais. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, cada vez mais a função do pai, ela tem sido rejeitada. A função do pai, ela tem sido ali negligenciada. E tem existido tantos modelos de família, conforme o mundo tenta mostrar, modelos que são diferentes daquilo que a palavra de Deus orienta. E cada vez mais, esses princípios, essas orientações, elas têm se perdido. E como consequência, cada vez mais também, a igreja tem enfraquecido. Nunca antes na história, teve muitos momentos em que as pessoas sim abandonaram os caminhos de Deus, mas nunca antes na história as pessoas têm rejeitado tanto a ideia de Deus como hoje. Valores cada vez mais são deixados de lado. Princípios que antes eram básicos, hoje já não são mais reconhecidos dessa maneira. E por que isso tem acontecido? Esse é um dos pontos, esse é um dos motivos. A estrutura, a base da família, conforme nós encontramos na palavra de Deus, ela tem sido constantemente rejeitada. E nós precisamos tentar fazer a diferença, precisamos mudar, precisamos ser uma luz nesse mundo tenebroso, esse mundo escuro. Eu falei para vocês que eu ia trazer muitas citações também do livro O Lar Adventista. E uma das primeiras referências, se você quiser depois consultar no livro, está nos capítulos 44 até o 46. Então são todos esses capítulos aí, do 44 ao 46, você vai encontrar todas essas citações que eu dei umas pinceladas ali, no Lar Adventista. E queridos, aqui eu preciso entrar numa questão bastante importante. Talvez alguém vai poder falar assim, mas esses valores não se encaixam mais na sociedade de hoje em dia. Porque infelizmente você não encontra mais homens assim. Infelizmente você não encontra mais essa figura do jeito que está falando aí. Eu sendo bem direto e objetivo com vocês, o nome do livro é O Lar
adventista. Ah, não se encaixa nos padrões mais de hoje. Você olha, vai ter alguns momentos que você vai olhar, quando você lê esse livro, você vai falar, nossa, é pesado, né? Não, nem se encaixa na nossa realidade. O nome do livro é O Lar Adventista. É como o lar deveria ser. Infelizmente não é como é. A realidade do mundo em que nós vivemos, infelizmente, leva para muito distante. Mas são orientações de como o lar adventista deveria ser. E deve ser o nosso ideal buscar alcançar isso aqui. E é por isso que eu acho muito importante trazer para refletir isso. Aí fala, mas Daniel, a igreja do Belval aqui, a maioria são mulheres. E aí, como é que fica? Né? Você, mulher, que talvez o seu esposo não é da igreja, você vai ter o papel de incentivar ele a ser isso aqui. Aí você fala, mas como isso? Vamos ver um pouquinho. Você vai entender aqui algumas questões que nós precisamos compreender e aplicar na nossa vida. Então, no Lar Adventista, das páginas dos capítulos 34 até o 36, eu vou pegar algumas citações aqui interessantes. Primeiro, o dever do pai, ele não pode ser transferido para a mãe. E aí você fala, mas e aí, como que é? Olha só, o dever do pai com os seus filhos não pode ser transferido à mãe. Se ela cumpre o seu dever, já tem trabalho bastante. Unicamente trabalhando unidos, podem pai e mãe dar desempenho à tarefa que Deus lhes pôs nas mãos. O pai não deve omitir-se de sua parte da obra de educar os filhos para a vida e imortalidade. Ele deve participar das responsabilidades. Há obrigações para ambos, pai e mãe. Pai e mãe devem manifestar respeito mútuo se quiserem ver essas qualidades desenvolvidas em seus filhos. O pai deve encorajar e sustentar a mãe na sua obra de cuidado mediante alegre fisionomia e palavras bondosas. Procurai ajudar a vossa esposa no conflito que se tem diante de si. Sejam cuidadosos em vossas palavras. Cultivai refinamento de maneira, cortesia, gentileza, e sereis recompensados por fazê-lo. Olha que interessante. Alguns pontos aqui que é importante a gente parar para pensar. Você que é pai, talvez, né? Temos alguns pais aqui, talvez pensa assim, a minha função é sustentar essa família. Eu tenho que trazer o alimento para casa. Eu tenho que fazer... Tá certo, é sua responsabilidade. Mas é também responsabilidade dos pais a educação dos filhos. E às vezes os pais, nesse pensamento, não, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí acaba deixando essa parte do ensino também. Não, isso é com a mulher que resolve lá, a mulher que cuida. Na hora quando a criança está na adolescência, né, às vezes acontece muito isso, eu já vi algumas situações. A criança chega na adolescência e aí às vezes os pais acabam falando, não, isso aí deixa que a mulher conversa lá, porque eu nem quero me envolver nisso. Se for para me envolver, eu vou me explodir, então deixa que a mulher resolve. Não, os dois têm que participar, os dois têm que estar ativos, os dois têm que orientar. Os dois têm que ter a participação no ensino da palavra de Deus, na educação, na criação. E isso às vezes tem sido negligenciado. Ou às vezes também acaba acontecendo de quando o pai ele decide repreender, quando o pai decide educar, aí a mãe fala, no meu filho, ninguém mate a mão. Meu filho, eu que gerei por 9 meses, eu não vou deixar dar uns tapinhas no meu filho não. Opa! A educação, a responsabilidade é dos dois. E aí aqui é muito claro quando diz que os dois devem, o pai e mãe devem manifestar respeito mútuo. Aí você vê que tem criança que é esperta, né? Chega na mãe, aí pede, aí a mãe fala não. Aí então, deixa que na hora que meu pai chegar, meu pai vai falar assim. Aí chega no pai, aí o pai fala assim. Aí gera aquele conflito. E aí o pai desrespeita a ordem da mãe, ou a mãe desrespeita a ordem do pai. Deve haver uma parceria. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, quando uma pessoa quando o casal tem filhos,
Muitas vezes o casal acaba se distanciando, porque teve filho e os dois se distanciam. O momento que deveriam estar mais unidos é quando tem um filho. É o momento que os dois têm que estar muito sincronizados ali nas ideias, senão tudo acaba dando errado. E muitas vezes os pais não entendem isso, e aí gera conflito. Indo um pouquinho mais além, olha só essas outras situações. O pai, ele precisa suavizar o fardo da mãe. Não é só na parte da educação. Olha só que coisa, quando eu li isso na educação, no lar adventista, olha o que fala. Sejam quais forem seus deveres e perplexidade, leve o pai para o seu lar, a mesma fisionomia sorridente e o mesmo agradável tom de voz com que durante todo o dia saudou visitas e estranhos. A esposa deve sentir que pode contar com as grandes afeições do marido, que seus braços a fortalecerão, a sustentarão e que toda atividade e cuidados que sua influência sustentará a ela e o seu fardo. Tem pessoa que às vezes durante o dia todo sorri para todo mundo no trabalho, conversa com todo mundo, trata bem todo mundo, tá lá, opa, tudo bem, né? Acena para todo mundo, tá na rua, opa, fala com todo mundo. Aí quando chega em casa, como é que tá? Carrancudo, cara fechada, não quer conversar. A responsabilidade do pai é ter essa mesma fisionomia sorridente, esse mesmo tom agradável que ele tem com as pessoas lá fora, ele tem que ter com as pessoas em casa também. E essa dica aqui, ela está falando, né, o livro está falando, né, para os pais, mas se aplica também para a mãe. Né? Hoje, na realidade que nós vivemos, não é mais como antes, né? Talvez o homem ele trabalhava e sustentava, hoje os dois precisam trabalhar. Aí acontece a mesma coisa, a mulher está o dia inteiro sorridente com todo mundo, quando chega em casa, cara fechada. O mesmo bom trato que você tem com as pessoas de fora, você precisa ter com as pessoas de dentro. A verdadeira definição de esposo, o marido é um laço de união dos tesouros do lar, unindo mediante a sua afeição devotada, forte e fervente os membros da família, mãe e filhos, nos mais fortes laços de união. Eu achei interessante isso aqui, porque nessa parte do livro fala um pouquinho que é o pai que tem a responsabilidade de ligar a mãe e os filhos. Você fala, nossa, mas como é que pode isso? Eu vejo muito vídeo na internet que mostra ali a criança, quando a mãe está falando, oi filho e tal, e o filho nem responde. Aí daqui a pouco, quando chega o pai, a criança sorri e fica alegre. E aí todo mundo normaliza isso, e é bonitinho, é fofinho, a criança, né, gosta mais do pai do que gosta da mãe. Mas por que isso acaba acontecendo? Porque a mãe está ali com o filho o dia inteiro, está ali com a criança. E a criança apronta, a mãe dá bronca. A criança apronta, a mãe tem que dar bronca. A mãe tem que cobrar, a mãe tem que trocar. A mãe está ali em casa passando o dia inteiro com a criança. E o pai só está no momento do bom, da alegria, da brincadeira, da diversão. E aí o que acaba acontecendo? Chega uma hora que a criança cria uma aversão com a mãe e quer se aproximar mais do pai. E quando eu parei para analisar isso, olha que coisa interessante. É por isso que no livro fala que o pai cabe essa responsabilidade de ligar a mãe e os filhos. Opa, peraí. Se a balança está ficando desequilibrada, a criança gosta mais do pai. Opa, não pode. O pai tem que lembrar que a criança tem que amar igualmente a mãe também. E às vezes até fazem aquela competição, vamos ver de quem que a criança gosta mais. Não pode isso existir. Se o pai está vendo que a criança está ficando só ali do lado dele, não, você tem que trazer para esse lado do afeto a mãe também. E muitas vezes isso não acaba acontecendo. Infelizmente, o mundo tem deturpado toda a família. E é muito interessante que quando a gente vê a própria definição da palavra marido, a palavra marido em inglês é husband, né? E curiosamente, a raiz dessa palavra, né, que ela é da Escandinávia, ela significa laço de união do lar.
Olha que coisa, o marido, ele tem um papel, ele é o laço de união do lar, é que une toda a família. Deveria assim ser. O grande problema é que na maioria das vezes acaba tendo aquele conflito na própria família. A mãe, às vezes, quando vê que o pai é ausente, acaba tentando criar remorso dos filhos com o pai. Ou o pai, quando vê que a criança gosta mais do pai, aí que maltrata mais ainda a mãe. E aí assim, então, gera conflitos familiares que poderiam ser resolvidos se nós vivêssemos segundo esses princípios que nós aprendemos no lar adventista. É interessante que quando você olha lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, de 10 até o 31, é falado da mulher virtuosa. O interessante é que se você ler esse texto completo, tem vários momentos que fala também das características do marido dessa mulher virtuosa. Fala que esse homem, ele é feliz e abençoado. Fala que esse homem, ele é sábio e ele é um líder respeitado. Fala que ele confia e elogia sua esposa. Não adianta ter aquela mulher com todas aquelas características lá da mulher virtuosa e o homem não reconhecer também essas qualidades. Aí vai ficar um lado lutando ali e o outro lado acaba não valorizando aquilo. Então, pais, valorizem as suas esposas. Nós aprendemos também que o pai, ele, como cabeça da família, ele tem responsabilidades, ele precisa demonstrar amor, ele tem que ter interesse, tem que ter auxílio na educação dos filhos, ele precisa atender às expectativas dos filhos. Eles esperam que o pai seja um exemplo, que o pai vai guiar, que o pai vai orientar. E finalmente, o fundamento deve ser regido pelo amor e temor de Deus. Todas as ações do pai, ela precisa ter como referência o exemplo maior que nós temos, que é de Deus, que é o maior de todos os pais, é o pai de todos nós. Tempo com os filhos. É interessante também que nesse livro fala bastante também sobre a importância do tempo que os pais precisam ter com o filho. O pai, ele perde muitas oportunidades, que ele poderia ensinar, que ele poderia ajudar, que ele poderia aproximar mais os filhos, às vezes talvez dedicando só para si mesmo. Eu estou cansado do trabalho, não, eu quero ficar aqui no meu canto, quero ficar isolado. Assim como muitas vezes, eu demorei até um pouco para aprender isso. Às vezes eu chegava do trabalho, assim que eu casei, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho esposa. Eu chegava do trabalho e a Marcinha é conversadeira, quer falar, quer conversar e tudo, e eu chegava do trabalho o quê? Quieto, querendo ficar quieto. Converso, tem que conversar no meu trabalho durante o dia todo, tem que resolver um monte de problema durante o dia todo. Chegava em casa, o que eu queria? Eu só queria ficar quieto. Mas ela queria contar como é que foi o dia. E eu querendo silêncio. Aí ela começava falando comigo e às vezes eu não dava atenção bastante. Aí ela saía chateada e também não vou contar mais nada. Aí eu tinha que vir e voltar lá. Desculpa, pode falar. Eu não estava ouvindo, agora eu vou escutar. Não, agora eu não quero ouvir mais. Aí faz parte. Mas a gente precisa aprender a gastar tempo e tempo de qualidade com a família. No livro O Lar Adventista fala bastante sobre isso também. Fala também algo muito interessante sobre a atenção que deve se dar na criação de filhos homens. E o mesmo também vai se aplicar também no caso para mulheres. Homem, ele precisa ter referência de outro homem também para ajudar. Mulher precisa ter referência de outra mulher também para ajudar. Quando você deturpa isso, você gera uma série de problemas. Então, orientação aqui para os pais, em relação aos filhos homens, precisa buscar chegar no coração do seu filho. Às vezes tem filho homem que ele ali guarda tudo ali para si mesmo e deixa que o mundo lá fora ensine. E às vezes o pai não tem aquela intimidade de conversar com o filho, de buscar entender o que está acontecendo. Precisa falar com simplicidade, com ternura e principalmente ter responsabilidade também de desviar de más companhias. Mas eu tenho que ficar escolhendo com quem que meu filho vai conversar? Sim,
enquanto ele está na sua responsabilidade, você precisa buscar orientar com quem que seu filho vai conversar, buscar entender se ele está em uma boa companhia ou não. A lei da hereditariedade, olha que coisa interessante. A condição física e mental dos pais é perpetuada nos filhos. Essa é uma questão que não tem sido devidamente considerada. Sempre que os hábitos dos pais contrariam leis físicas, o dano que fazem a si mesmos se repetirá em gerações futuras. Pela cultura física, mental e moral, todos podem tornar-se co-obreiros de Cristo. Muito depende dos pais. Dependente deles, se trarão ao mundo filhos que se mostrarão uma bênção ou uma maldição. Quanto mais nobres os objetivos, mais elevados os dotes mentais e espirituais e mais desenvolvidas as faculdades físicas dos pais, cultivando a parte melhor de si mesmos, os pais exercem influência de moldar a sociedade e erguer as gerações futuras. Eu vi um pastor esses dias pregando e ele me fez pensar numa coisa muito interessante. A gente olha para o mundo hoje e a gente fala assim, esse mundo está perdido. Olha só para a situação que está, olha, tudo que ensinam está errado, tudo que está nesse mundo aí está errado, olha que coisa terrível. Qual que é uma das melhores coisas que um cristão pode fazer? E vocês vão se surpreender, é ter filho. Uma das melhores coisas que cristão pode fazer é ter filhos e ensinar esses filhos no caminho do Senhor. Quando você olha o Islã, a forma como ele está crescendo lá no mundo, como que isso acontece? Porque eles têm filho de rodo, 5, 6, 7 filhos, e aí aqueles filhos são ensinados na doutrina do Islã. E aí o que vai acontecer? A religião vai crescer, cada vez mais vai aumentar. E eles estão nessa. E aí você vê, olha para um cristão, e aí você, muitos casais às vezes, olha para a igreja, e aí vai ter filho? E aí agora isso pesa para mim também. Quando eu li, eu falei, olha que coisa. Casou, não quero ter filho. Dar filho dá muito trabalho. O engraçado é que uma das primeiras ordens que Deus dá na Bíblia, olha que coisa, antes mesmo de Deus criar o sábado, o primeiro mandamento que Deus deu é crescer e multiplicar. Já pararam para pensar nisso? Está no imperativo lá, não é uma ordem assim, não. Vou dar uma dica para vocês, crescer e multiplicar. Não, é uma ordem, crescer e multiplicar. Aí você fala, rapaz, é isso? Olha aí na sua Bíblia, olha lá em Gênesis, lê Gênesis 1 e 2. Deus cria Adão e Eva e Ele dá ordem para que eles cresçam, se multipliquem. É um mandamento. E às vezes a gente, vamos ser sinceros, nas nossas vaidades, no nosso orgulho, eu não quero ter filho porque filho vai dar trabalho. Eu não quero ter filho, no nosso egoísmo, eu não quero ter filho porque eu não vou ter tempo mais para mim. É nossa responsabilidade crescer, multiplicar. Mas Jesus está voltando. Mas Jesus não voltou ainda. Até Jesus voltar, enquanto a perseguição não começou, a vida aqui continua. Talvez a gente fale, eu não vou ter filho porque eu estou vendo que a perseguição, o mundo está chegando de tal ponto. Mas você não sabe se Jesus volta ano que vem ou se Jesus volta daqui 10 anos. Ou a 20 anos. Eu espero que Jesus volte em minha geração. Eu quero muito que isso aconteça. Mas eu não sei quando Jesus vai voltar. E até lá, é minha responsabilidade fazer com que o evangelho cresça. Então eu preciso ensinar aos outros. E eu preciso perpetuar a palavra. Qual é uma das formas? Tenha filhos. Logicamente, existem condições e condições. Eu não vou falar para você, eu não tenho condição nenhuma. Eu estou na condição da minha família, não dá para ter aí. Não, você não vai ser irresponsável. Mas é algo para parar. Pra gente parar para pensar. Talvez tem pessoas por questões de saúde também não pode ter. Cada caso é um caso, gente. Então, quero deixar bem claro isso. Mas usar desculpas de, eu não quero ter filho porque
não vou ter tempo para mim. Não, isso não cabe no meio cristão. Lembrando sempre, e a gente já está encerrando, já estamos na linha final. Lembre-se, papai, aquilo que nós semeamos, a gente planta. Então, plante amor, plante confiança, plante segurança. E aí você vai colher carinho, vai colher admiração, vai colher reconhecimento. Talvez alguma coisa que você ensine, talvez agora ele não vai colocar em prática. Mas fica gravado. Eu sei que na nossa igreja, talvez tem muitos pais que o pai lutou, buscou para que o filho estivesse firme. E hoje talvez esses filhos não estão. Mas saiba que a mensagem fica lá gravada. Não desanime, não fique triste. Se você ensinou, a mensagem está lá. Em algum momento ele vai se lembrar. E para as mães e para os filhos, a orientação é que os pais, eles merecem e precisam do reconhecimento todos os dias. Não é só no dia dos pais. Não é só hoje que você tem que mandar uma mensagem, que você tem que homenagear o seu pai. Tem que ser todos os dias. E eles precisam ser encorajados a todo momento. É interessante que a percepção do pai ao longo da vida, ela vai mudando bastante, né? Quando a pessoa está ali dos seus 4 até os 6 anos, ele fala, meu pai ele pode fazer de tudo, meu pai sabe de tudo, meu pai sabe de muita coisa. A criança admira o pai. Eu acho que essa fase é a fase que os pais mais gostam, né? Quando a criança ali adora o pai, ali que o pai é maravilhoso. E aí talvez chega dos 12 aos 14, a criança já começa a falar assim, papai não sabe de nada, ele é muito antiquado. É aquela fase da adolescência, né, rebelde, tem a fase da juventude ali. Até que finalmente quando chega lá nos 30, 40 anos, que aí você começa passando as mesmas situações que o seu pai. Aí você fala, ixi, agora eu não vou fazer nada sem conversar com meu pai primeiro. Peraí, vamos ver se ele não tem uma ideia aqui para me dar. Né? Ele tem mais experiência que eu, talvez ele vai conseguir me ajudar. É triste quando finalmente você chega na fase dos 50 anos, quando talvez você já não tem mais o pai. E aí você diz, eu daria tudo para que meu pai estivesse comigo aqui agora. Por que não aproveitar então esse momento, enquanto você tem talvez o seu pai ali para orientar? Eu gosto de falar que eu tive um pai muito diferente. Essa é uma foto lá na nossa casa, está meio escuro. Fernando, se você conseguir apagar aqui, agora que eu notei que não dá para enxergar muito bem ele. Ali era meu pai na construção da nossa casa, quando a gente morava lá na Epitácio Pessoa. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Vocês já estão careca de saber, já ouviram essa história muitas vezes. Talvez para quem é mais novo na igreja, talvez não saiba disso, mas meu pai foi meu pai e minha mãe desde os 3 anos. Né? Não tive a oportunidade de ter uma mãe ali convivendo comigo. E é interessante que meu pai, toda a vida, tinha uma frase que ele repetia sempre para mim. Você é diferente. Sempre, sempre, sempre meu pai repetia isso. Quando eu falava, pai, tá todo mundo lá brincando lá na rua, só eu que não posso ir. Você é diferente. Mas pai, eu queria andar de bicicleta lá também, eu queria sair para brincar. Meu pai falava, se uma pessoa se jogar de uma ponte, você tem que jogar também? Aí eu não. Então você não tem que ir, porque você é diferente. Chegava no culto, na igreja, dia de sábado, e aí eu vinha, ele me botava aquele terno, né, e colocava ali o terno em mim, eu vinha para a igreja parecendo um pinguinzinho. E aí chegava na igreja, então, e aí eu via as crianças, todo mundo correndo, cada um com sua roupa do jeito que queria, cada um do jeito que fazia, e eu, mas pai, por que sou eu que tenho que andar assim? Porque você é diferente. E toda a vida meu pai me repetiu isso. Você é diferente.
Eu confesso para vocês, e eu até postei há um tempo atrás, quando eu completei 33 anos, eu falei um pouco do fardo que é você ter ouvido a vida inteira que você é diferente. Porque por um lado desafia você, peraí, então se eu sou diferente, então eu tenho que ser melhor. Só que por outro lado também você sempre tem aquela responsabilidade de, meu Deus do céu, e se eu não conseguir ser diferente? Mas meu pai toda a vida me repetiu isso. E eu vivi a vida inteira junto com meu pai, até que chegou o dia que eu teria que finalmente me separar dele. E esse dia foi no meu casamento. E apesar de eu e meu pai, toda a vida ali junto com ele, mas chegou a hora do casamento que precisava ter esse desligamento, vamos dizer assim. Não ia ficar distante dele, me afastar, deixar de falar com ele, longe disso. Mas, conforme a Bíblia diz, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Estava na hora de eu desligar dele. E foi uma festa bonita, uma cerimônia maravilhosa. E aí, depois de o pastor ter pregado, eu abracei o meu pai, falei que amava muito ele. Em seguida, eu fui no meu sogro, e aí também dei aquele abraço, e esse homem foi como um pai também para mim. Meu sogro que construiu a minha casa, pra vocês terem ideia, não cobrou um centavo. Construiu minha casa todinha. E é um homem maravilhoso também. Infelizmente o Guito faleceu também. Também não, só ele faleceu. Meu pai está vivo ainda, graças a Deus. Mas o Guito faleceu. E aí, acabou ali a festa, eu abracei os dois. Detalhe, na hora quando eu ainda abracei o meu sogro, aí ele falou assim, eu tô triste, né? Eu estava triste porque eu estava achando que eu estava perdendo uma filha. Mas na verdade eu estou ganhando um filho também. Essas coisas é legal demais, quando a gente ouve é muito bom. E aí meu sogro falou isso para mim nessa hora aí. E ele também falou que se desse errado para eu devolver a filha dele para ele. Eu falei, eu não vou devolver não. Mas eu abracei, beijei os dois e tudo. E aí a gente saiu. E aí eu, todo animado ali, esse sorrisão aí, porque eu tava doido para ir pra lua de mel, né? E aí todo felizão lá, e tô saindo e tá ali, formou aquele corredor, todo mundo jogando arroz, e ali todo mundo comemorando e tal. E aí daqui a pouco eu só ouvi uma voz, Danielzinho? E aí a gente virou para trás. E aí, quando eu olhei para trás, meu pai estava com a mão estendida. E aí ele falou assim, Danielzinho, nunca esqueça que você é diferente. Que o Senhor te abençoe e te guarde para sempre. Ali eu estava entendendo que o meu pai estava me entregando para o meu pai do céu. Danielzinho, até aqui eu te ensinei a ser diferente. Agora, não se esqueça disso. E que o Senhor te abençoe e te guarde para sempre. Eu tenho alegria de ter meu pai vivo ainda. E os laços que eu criei com meu pai são laços que eu levo para a vida. Em várias ações, em várias coisas, quando eu vou fazer, eu me lembro daquilo que meu pai me ensinou. Dos mandamentos que ele repetia todas as noites antes de eu dormir. Da responsabilidade que eu tenho de pregar a palavra. Cada vez que eu faço um nó na minha gravata, eu lembro do meu pai me ensinando a fazer o nó. E é engraçado que até hoje, eu sei fazer o nó da gravata, não pelo meu lado, mas eu aprendi do lado que meu pai fazia. Então eu faço
primeiro em algum lugar para poder colocar em mim, porque eu aprendi pela visão do meu pai. Olha que coisa. Cada vez que eu faço um nó na minha gravata, eu lembro do meu pai. Cada vez que eu coloco um terno e eu venho pregar, eu lembro de tudo que meu pai me ensinou. Porque meu pai me ensinou que eu precisaria ser diferente. Por isso hoje eu digo para você uma coisa. Se o seu pai está perto, aproveite para abraçar ele. Aproveite para dizer que você ama ele. Aproveite para estar ali junto com ele. Se seu pai está longe, aproveita para ligar para ele. Fala para ele também o quanto que você ama. E eu sempre, quando eu ligo para o meu pai, eu falo: pai, eu te amo. E aí meu pai também, sempre fala: meu filho, eu também te amo. Você é um filho especial. Hoje meu pai falou isso para mim, eu fiquei: nossa, cara, que legal. Hoje meu pai falou: você é um filho diferenciado. Eu fico feliz. Mas se o seu pai já descansou, você não tem mais a oportunidade de dizer isso para ele. Lembre-se que você tem um pai que é eterno. E esse pai é o nosso Deus. E em Deus você pode ter esperança de um dia estar junto com as pessoas que você perdeu. Essa é a nossa esperança, é por isso que nós estamos aqui. Para aqueles que são pais, eu quero dizer para vocês: Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe cada um de vocês, concedendo sabedoria na criação dos seus filhos, dando entendimento, dando todas essas qualidades que a gente viu aqui no estudo de hoje. Para você que é filho, eu digo: honre esses pais, andando nos caminhos do Senhor, buscando dia após dia seguir os bons conselhos, os bons exemplos. E com esse pensamento, já que é o Dia dos Pais, a gente não poderia encerrar sem passar uma homenagem para os pais da nossa igreja. Enquanto o Fernando está preparando ali, pode soltar. Vamos assistir então alguns pais da nossa igreja. Lembre de homenagear esses pais. Se você puder mandar um Feliz Dia dos Pais para eles. Mas não é meu pai. Mas manda uma mensagem para eles. Eles podem ficar muito felizes de receber essa mensagem. Ter por perto, te abraçar e contigo conversar. Tantos momentos pra recordar. Inesquecíveis histórias, Pai. Já não sou mais criança, eu cresci. Teus ensinos estão todos em meu coração. Que o nosso Deus é o grande eu sou. Ele é o próprio amor que te faz sorrir. Uma pena a infância acabar. Fica à vontade do tempo voltar. Hoje agradeço o teu cuidar. Peço pra Deus te abençoar. Sempre vou te amar. Como é bom, Pai, te ter por perto. Os pais.
nossa igreja. Nós vamos, nesse momento, ter uma pequena homenagem. Vou chamar os pais aqui, todos que são pais, podem vir. Todos que são papais aqui da nossa igreja. Oi? Ah, é, esses aqui. Cadê os outros? Zé é o nosso líder do Ministério da Família. E ele preparou uma lembrancinha, né, para cada um dos pais aqui da nossa igreja. Vem pra cá, fica aqui junto comigo. Eu não sou ainda, então fica aqui fora. Peraí que eu te entrego o seu. Pronto. Você não é pai, mas você vai ser pai? Ih, rapaz. Acho que eu fui intimado agora. Quer ver a escadinha aí, rapaz? Eita. Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe. Amém. Ih, rapaz, olha só. Não vai ter escada mais, né? É bom isso, ó. Quando tiver o meu, já vai ser já para a nova igreja. Mas como líder... Pais, como estamos vendo, feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo e amado Deus, te agradecemos pelo Pai maravilhoso que o Senhor é para cada um de nós. O Senhor nos ensina, como foi falado aqui, muitas orientações como sermos pais aqui na terra, Pai. Não seremos perfeitos, talvez, para os filhos e para a sociedade, mas nós temos um Pai perfeito que nos orienta, nos dá tudo aquilo que nós precisamos para ser um bom Pai. Por favor, abençoe todos que estão aqui e aqueles que não vieram também. O Senhor possa abençoá-los também, que eles possam criar os teus filhos nos caminhos do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. E é isso, ficamos por aqui. Nos vemos na quarta-feira para a honra e glória do nosso Deus. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.